Fala família vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e olha só, a 777 liberou verba, e Vasco assinou com uma das maiores promessas do futebol mundial. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e conferir as principais notícias do Vasco. E se tornou oficial por parte do Vasco. Sem espaço no time, Patrick Luca foi emprestado ao Ceará até o final desta temporada. O Gigante da Colina já anunciou oficialmente a transação através de um comunicado da assessoria de imprensa do clube. O Vasco da Gama informa o empréstimo do volante de Luca ao Ceará até o fim da temporada 2024. O Vasco deseja todo sucesso ao atleta. Contratado para a temporada 2023, Di Luca defendeu o Cruz-Maltino em 8 partidas, informou a 777. Vale dizer que Di Luca foi contratado pelo CRVG na última temporada e acabou tendo uma lesão séria no início do ano. Quando voltou, quase não teve oportunidades no time. Mas agora família, olha só essa, a 777 Partners está pensando em vender um dos 8 clubes que eles têm para ganhar dinheiro rápido. Eles têm 2 planos importantes e precisam de mais dinheiro para realizá-los. O site Lance contou essa novidade essa semana. A empresa precisa organizar as coisas e começar a resolver as dívidas do Hertha Berlim, da Alemanha. Eles também estão quase terminando de comprar o Everton, da Inglaterra. E os executivos já decidiram qual time vão vender, o Standard Liège, da Bélgica, que eles compraram nos últimos 2 anos. A 777 Partners tem alguns problemas para resolver no Vasco da Gama. Eles estão preocupados com a falta de garantias, o clima tenso nos bastidores e que o time não está rendendo bem mesmo com muito investimento. No ano passado, quando o Vasco estava quase sendo rebaixado, falaram que o clube poderia comprar de volta as ações da SAF por um preço baixo. Agora que o Vasco conseguiu ficar na primeira divisão, os donos americanos, Josh Vander e Steven Pasco, estão mais tranquilos. Mas o presidente do Vasco, Pedrinho, está pressionando muito a 777. Pedrinho quer ter mais poder de decisão no clube, já que ele é parceiro dos estrangeiros e ainda tem parte das ações da SAF. E falando em 77, a empresa respondeu formalmente à notificação enviada pela diretoria administrativa do Vasco, cobrando que a empresa dê garantias de que fará o pagamento do aporte financeiro previsto para setembro. Na resposta oficial ao clube associativo, a 777 diz simplesmente que não vai apresentar garantias, e que basta que a diretoria aguarde o prazo para ter o recurso devido, R$ 270 milhões, destinado ao Vasco. Os americanos entendem que a garantia são as próprias ações compradas, 70%. E indicam na resposta que caso não depositem o dinheiro, o clube associativo pode retomar o controle do futebol. Já deixa nos comentários o que você acha disso. Paulinho, o meio-campo do Vasco, foi pego tentando driblar uma blitz da Lei Seca na Barra da Tijuca usando um Anfada, um motorista profissional que ajuda a sair das blitzes. Ele foi multado 2 vezes no mesmo dia por tentar usar o Fada para passar pelo posto de fiscalização. Mesmo sem carteira, Paulinho e o Fada tentaram sair do local. O Fada assumiu o volante por um curto trajeto de 30 segundos, e Paulinho pagou R$ 300 pelo serviço, mas os agentes da Lei Seca já estavam de olho neles e os pararam novamente. Paulinho foi multado por dirigir sem habilitação e o motorista foi preso por entregar o carro para alguém não habilitado. No dia seguinte, o motorista já estava em outra blitz oferecendo seus serviços novamente. O técnico Ramon Dias, do Vasco, causou polêmica após fazer uma declaração com teor machista após a derrota do Cruz-Maltino por 2-1 para o Red Bull Bragantino. A declaração de Ramon Dias repercutiu negativa também nas redes sociais. Por causa do teor machista, especialistas ouvidos pelo Lei em Campo contam que o treinador pode ser punido pela justiça desportiva. Ou por conta das infelizes declarações, o técnico fica sujeito a ser denunciado pela Procuradoria com base no artigo 243-G do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ato discriminatório relacionado a este tipo de preconceito,
com possível suspensão de 5 a 10 partidas, avalia o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos. A advogada Fernanda Soares, especialista em direito desportivo, também entende que Ramon Dias pode ser punido nesse mesmo artigo do CBJD. Contudo, ela afirma que para isso acontecer, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, precisa entender que as palavras ditas pelo treinador argentino foram discriminatórias, relacionadas ao preconceito de gênero. O Londrina acertou o empréstimo do lateral esquerdo Lauan para o Vasco. O jogador de 19 anos vai integrar inicialmente o sub-20 do time vascaíno e fica no clube até o fim de 2024. Lauan começou na base do São Josiense PR e tem uma passagem pelo sub-17 do Flamengo, em 2021. Ele foi contratado pelo Londrina no ano passado e se destacou no sub-20, chegando a ser relacionado para jogos do time principal na Série B do Brasileiro, mas sem entrar em campo. E vamos agora para a principal notícia deste vídeo. O Vasco assinou a renovação de contrato com uma das maiores promessas do futebol mundial. O goleiro Felipe Gabriel, de 18 anos, assinou vínculo válido até dezembro de 2027. A multa para times do exterior é de 60 milhões de euros, 333 milhões de reais. Filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, Felipe chegou ao Vasco em 2017 e desde então passou a ter grande destaque na base vascaína. Tamanho crescimento o levou à seleção brasileira. Com a amarelinha, foi campeão sul-americano sub-17 e disputou a Copa do Mundo da mesma categoria. Eu e minha família estamos muito felizes. É uma honra e uma felicidade enorme renovar contrato com este clube que é a minha segunda casa. O Vasco me forma como atleta e como homem e com as melhorias do clube, tem me dado tudo o que eu preciso para evoluir e conquistar os meus sonhos, afirmou Felipe, nascido em 23 de fevereiro de 2006, ao site oficial do clube. Gerente da base do Vasco, Rodrigo Dias comemorou a ampliação do vínculo com uma das grandes joias do Vasco. Estamos muito felizes com a renovação do Felipe Gabriel, pois acreditamos em uma contínua evolução desde a sua chegada no clube. Ele é um atleta com histórico de anos de formação dentro do Vasco e com o costume de representar nosso clube na seleção brasileira de base. Hoje o Vasco dá as melhores condições para que possamos formar atletas do mais alto nível e para que possamos mantê-los no clube, completou. Felipe é a quinta promessa que renova com o Vasco desde a chegada de Rodrigo Dias, em dezembro do ano passado. JP, Estrela, Leandrinho e Lucas Eduardo foram os outros. Além do grande destaque na base, Felipe é lembrado também por ter marcado um gol importante contra o Flamengo. E você, torcedor, aprova esta renovação de Felipe Gabriel? Diga nos comentários, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais.